Pessoal, a gente vai falar agora sobre despesas de exercícios anteriores, semana 9, dia 6, ok? Primeira questão. O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas de exercícios anteriores cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Sem saber o que é despesas de exercícios anteriores, nós sabemos que compete sempre quem? A autoridade competente, o empenho. Por quê? A gente já viu lá que o artigo 58 trazia o quê? Que o empenho é o ato emanado pela autoridade competente, pendente ou não do implemento condição, ok? Então, só por isso a gente já sabe que está correto. Mas veja, o artigo 22 da Lei 4.320 vai falar que as despesas de exercícios encerrados, que é os despesas de exercícios anteriores, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não tenham sido processados à época própria, ou ainda quem os resta a pagar com prescrição interrompida, ou compromissos aí ainda reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria. Então, o reconhecimento da obrigação de pagamento, aqui está a resposta, de que trata esse artigo, cabe a quem? A autoridade competente para empenhar a despesa. Quer ver um exemplo? 2020, 2021. 2020 nasce teu filho, lá em dezembro. Dia 20 de dezembro. Certo? 20 de dezembro nasce teu filho. E aí no final do ano ali ainda você vai registrar ele, blá 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 blá, e entra lá com uma solicitação dia 2 de janeiro no teu órgão de que? De auxílio natalidade. Você tem direito ao auxílio natalidade? Pela 8.112 você tem direito. Agora você vai receber? Vai, mas isso aqui é a competência de quando? De 2020. Então veja, é uma despesa de exercício encerrado? É, para os quais o orçamento consignava crédito próprio com saldo suficiente. Isso daqui, qual a intenção? Aqui, ó, crédito próprio com saldo suficiente à época, né? Então, para os quais o orçamento consignava créditos próprios com saldo suficiente. Qual a intenção do legislador nesse ponto aqui? A intenção dele foi o quê? Evitar que ocorresse manobras de você sair fazendo despesa sem prévio empenho e deixar para registrar no exercício seguinte como despesa de exercício anterior. Não, eu tenho que prever, eu tenho que ter o que? Isso aqui, ó. Isso daqui é um freio, certo? É um freio aí, vamos colocar aqui um freio para o gestor aí, ok? Que ele tem que obedecer o que foi previsto na LOA, lá pelo princípio da universalidade. Todas as despesas e receitas devem estar dentro da LOA, ok? Mas tem alguns casos, como esse caso aqui que a gente trouxe aqui em cima, que vai ser inevitável. Então, para esses casos é que são feitas aí as despesas de exercícios anteriores e não para os casos aí que sejam utilizados de forma desenfreadas aí, ok? De forma aleatória e arbitrária até mesmo, beleza? Então veja, ou ainda, então aqui é a situação para atender que não tenham sido processado à época própria, que é o caso aí do auxílio natalidade, beleza? Tem mais o que? Resta a pagar, que foram cancelados, e depois o compromisso
feito pelo fornecedor foi atendido e agora não tenho mais saldo em restos a pagar, eu faço então uma despesa dos exercícios anteriores, ok? E compromissos ainda reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, que também é esse caso nosso aqui, que poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores. O item então está correto. 2. A obrigação de pagamento criada em função de lei e reconhecida como direito do reclamante somente em exercício posterior constitui despesas de exercícios anteriores? Sim. Então veja, nosso auxílio natalidade teve uma obrigação de pagamento, ok, criada em função de lei, a lei, por exemplo, 8.112, que vai tratar sobre auxílio natalidade, ok, e reconhecido como direito do reclamante? Sim, então direito. No exercício posterior? Sim, então está correto. Então veja, para fins de identificação das despesas de exercícios anteriores, vou identificar a despesa. Primeiro, são despesas que não se tem processado na época própria, é o exemplo também, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que dentro do prazo estabelecido o credor tenha cumprido a sua obrigação. Tá, esse que não tinha empenho próprio, ok? O caso, por exemplo, o famoso caso da energia elétrica, que recai nesse caso aqui. A gente tem uma questão aí que a gente vai tratar sobre isso. E aí com o que? Restos a pagar cancelados aí, ou talvez sua inscrição cancelada, a prescrição foi interrompida e depois está ainda vigente o direito do credor, ele cumpriu a sua obrigação, vai ser pago por despesas de exercícios anteriores. E no caso a letra C, que se amolda mais a nossa questão aí. Então, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, caso do auxílio natalidade, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, Lei 8.112, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente. Então, a questão está correta. Terceira, obedecendo sempre que possível a ordem cronológica, o município poderá realizar despesa para pagar compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, desde que o faça a conta de dotação específica consignada no orçamento discriminada por elementos. Isso daqui ele está trazendo nada mais, nada menos que a literalidade do artigo 37. Então veja, as despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las e que não se tenha processado na época própria, bem como restos a pagar com prescrições interrompidas. Agora, em vermelho, é a resposta da questão. Então, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica, perfeito, consignada no orçamento, discriminadas por elementos. No nosso caso aqui é o elemento 92, que vai ser despesas de exercícios anteriores, e vai ser obedecida sempre que possível a ordem cronológica. Então a questão traz inclusive sempre que possível a ordem cronológica. Então as despesas poderão ser pagas aí após o encerramento, desde que faça a conta de dotação específica. Então tá aqui, e consignado no orçamento discriminada por elementos, no caso o elemento 92. Questão correta. 4. Considere que 31 de 12 de 2016
o executor de despesa tenha verificado que uma fatura da empresa no valor de 10 mil relativo ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos na escola foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o exercício se encerrou, o procedimento correto consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesa de exercícios anteriores? Certo ou errado? Resposta errado. Perfeito? Resposta errada. Nesse caso vai ser o que? Restos a pagar. Então a diferença dos dois, restos a pagar, ideia. Restos a pagar eu tenho um empenho, ele pode estar liquidado ou não, mas ele vai ser inscrito em restos a pagar em 31 de dezembro do ano anterior, para ser pago no ano subsequente. E na despesa de ideia, aí coloca aqui, por exemplo, aqui, auxílio natalidade que ocorreu aí, fato gerador no final do exercício. E agora eu tenho empenho para o exercício? Não. Então, término lá em janeiro, eu vou emitir o empenho. Então veja a diferença do resto a pagar. Resto a pagar é o que? Antes eu tenho aqui uma nota de empenho, e o DEA vai ser depois do encerramento. Então um por outro antes do encerramento e o outro depois do encerramento do exercício, ok? Então restos a pagar de despesas empenhadas, mas não pagas em até aí 31 de dezembro, distinguindo-se das processadas e das não processadas. Então não é DEA, mas restos a pagar. Questão 5. Se um órgão público reconhecer dívida referente ao exercício financeiro já encerrado, a despesa poderá ser inscrita na conta de despesas de exercícios anteriores? Sim, ainda que o orçamento respectivo não consignasse crédito próprio para o pagamento. Ok? Ok. Por quê? É uma das situações. Veja aqui em cima, olha, despesas de exercícios anteriores para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-los, que não tenha sido processado à época própria. Então veja que isso aqui é uma situação. Então primeira situação é essa. Segunda, restos a pagar cancelados, prescrição interrompida. Então outra situação. E o outro vai ser o que? O outro, compromissos reconhecido após o encerramento do exercício correspondente. Nosso exemplo aí que eu estou trazendo toda hora, o auxílio natalidade. Então nesse caso aqui entra o auxílio natalidade, como qualquer outro também, ok? Que se amolda aí como despesas de exercícios anteriores. Então veja que nesse caso aqui eu não preciso ter o que? Crédito consignado, crédito próprio com saldo suficiente. Então veja que se o órgão público reconhecer a dívida referente ao exercício financeiro já encerrado, a despesa poderá ser inscrita na conta de despesas de exercícios anteriores? Sim, ainda que o orçamento respectivo não consignasse crédito próprio para o pagamento. Porque eu tenho três situações. A primeira situação que eu tenho que ter o que? O crédito próprio. Esse caso, como eu já falei, é para evitar que você faça aí o executor de despesa, execute várias despesas, ainda que ele não tenha o orçamento, para deixar para o próximo ano como despesa de exercícios anteriores. Então aí ele cai do cavalo, porque ele está impedido
por esse item aqui, ok? Mas aqui, ó, o resto a pagar que ele foi cancelado ou prescrição interrompida, né? Que mais? E aqui embaixo é no outro caso aí que não vai ser necessário o consignação do crédito próprio com saldo suficiente para atender, beleza? Então, compromisso reconhecido aí após o encerramento do exercício. Então, reconhecimento após o encerramento do exercício. Vou pôr aqui novamente auxílio natalidade para você levar como exemplo, tá? Natalidade. Então, nesse caso, pode ser este ou este, que ainda que o orçamento não consignasse crédito próprio para pagamento, poderia ser um ou outro aqui. 6. Veja, o cancelamento do valor de previsão insuficiente de 100 de resta a pagar para providenciar empenho de liquidação de pagamento da fatura de R$200 com despesas de 2015. Não tem jeito, vamos ter que ler aqui em cima. Considere que o ordenador de despesas de um órgão público após o encerramento do exercício fiscal 2014 tenha recebido fatura de energia elétrica relativa ao mês de dezembro, ok? Então ele recebeu em janeiro. Então veja, teve dezembro, aí teve aqui janeiro, ele recebe lá dia 15 do 1, ele recebe uma fatura no valor de R$200, que ela é referente a dezembro do ano anterior. Perfeito. E que na data do vencimento da fatura tenha verificado a existência de previsão orçamentária alocada em restos a pagar no valor de R$100. Então aqui 31 de dezembro foi inscrito em restos a pagar quanto? R$100. Então tem escrito R$100 em restos a pagar para a referida fatura de energia elétrica. Então veja aqui o item: o cancelamento do valor de previsão da previsão insuficiente de R$100 de resta a pagar e providenciar empenho. Então veja, o ordenador de despesas deve providenciar o cancelamento da previsão dos R$100 aqui de cima, que foi inscrito em resta a pagar, e providenciar empenho, liquidação e pagamento da fatura de R$200 como despesas de exercícios anteriores. Vai fazer esse procedimento, ou ele vai fazer o que? O pagamento dos restos a pagar no valor de R$100 mais R$100 de despesas de exercícios anteriores, ok? Então vai ser despesas de exercícios anteriores e R$100 em resto a pagar. Então a questão está incorreta, beleza? Veja que compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica aí consignada no orçamento. Então vai ficar resto a pagar mais R$100 em resto a pagar e R$100 em ideia, beleza? 7. O pagamento de despesas de exercícios encerrados deve, sempre que possível, ser realizado em ordem cronológica. O artigo 37 diz exatamente isso. Então veja, então a despesa de exercícios anteriores, ela vai ser o que? Para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-los, que não tem os processados na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível a ordem cronológica. Então, questão correta.
Questão 8. As despesas de exercícios anteriores, referente às despesas de exercícios encerrados, para as quais a época o orçamento não consignava crédito próprio, nem havia saldo suficiente no balanço financeiro. Então veja que até aqui poderia até estar correto, mas aqui saldo suficiente no balanço financeiro, ele viajou, certo? Está errado. Então não tem essa previsão na lei, então a questão está incorreta. Veja, as despesas e exercícios encerrados para os quais o orçamento consignava crédito próprio, ele trouxe até a primeira parte aqui, mas se eu trouxesse só com saldo suficiente para atendê-los, então veja, se ele fosse, despesas se refere às despesas e exercícios já encerrados, as quais à época o orçamento não consignava crédito próprio. Veja, os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio. Veja que ele trouxe essa primeira situação aqui, certo? Então ele quis trazer essa definição aqui em cima. Mas eu chamo a atenção para você que eu tenho ideia que é esta situação primeira, eu tenho que é o resto a pagar, que é a situação segunda, com prescrição interrompida. Mas eu também tenho a terceira situação, que é o quê? Que é o que? Com os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos a conta de dotação específica consignadas no orçamento. Nesse caso aqui, ele é um exercício, é uma despesa de exercício anterior e que não consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-lo. Ele caiu nessa situação aqui. Então, ainda que a questão trouxesse até aqui, querendo te exigir o conhecimento prévio da primeira parte do caput do artigo 37, ainda assim teria a situação, ele estava te cobrando o item 1, mas pelo item 3 estaria correto. Agora, aqui ele cai do cavalo, porque saldo suficiente no balanço financeiro realmente não tem. Então ele foi safo, o examinador pensou, falou assim, olha, eu vou trazer uma situação em que eu quero que ele saiba que a questão está errada. Então ele trouxe essa última afirmação que realmente não consta na lei, por isso que está errado, ok? Questão legal. 8. Se a conta de energia elétrica de determinado órgão público não estiver disponível até o encerramento do exercício, o procedimento contábil correto seria o quê? Veja, chegou lá em dezembro, vai acabar o ano, vou passar para o ano seguinte, para janeiro. Não chegou a fatura de dezembro ainda, porque não terminou ainda o ano, certo? Está sendo consumido. O que eu faço? Eu vou fazer aqui uma nota de empenho, o que? Estimativa. Eu tenho 3 tipos de empenho aqui em cima. Eu tenho que empenho ordinário, para qual eu já sei o valor prévio, para compra de pronto pagamento e pagamento imediato, entrega imediata. Exemplo, vou comprar material expediente, quanto que eu vou comprar? Faço uma licitação, vou gastar 10 mil, então vou usar um empenho ordinário. E posso ter o que? Um empenho global, que eu também sei o valor prévio, mas eu vou executar mês a mês. Então, por exemplo, eu vou fazer, quanto custa uma obra? Fiz lá uma reforma. Quanto custa a reforma? 100 mil. 100 mil em 6 meses. Então,
eu contratei um fornecedor, prestador de serviço, ele vai prestar o serviço mês a mês e aí vai liquidando o que foi já reformado, vai sendo pago mês a mês aí, beleza? E por fim, eu vou ter a situação aí que é o empenho estimativa. Alguns dizem estimativa, outros dizem estimativo. O que importa é que ele vai ser o quê? É um valor que vou empenhar globalmente, também parecido com esse, mas a diferença dos dois é que esse de baixo eu não sei o valor. Aí vem quem, por exemplo, energia elétrica. Quem mais? Água. Eu não sei quanto que eu vou gastar. Quanto você gasta de energia elétrica, você sabe previamente? Não, você vai saber que em torno, sei lá, de R$100, R$200, ou em valor quebrado. Então, para esse caso, faço uma nota de empenho estimativa. Então, aqui faço uma nota de empenho estimativa. Foi o que aconteceu naquela outra questão lá, que foi de R$100. Fiz aqui então uma nota de empenho de R$100. Aí chegou lá, deu 15 do 1, não foi? Na outra questão, 15 do 1 chegou a fatura de R$200. O que eu faço? Então vou pagar uma parte com os restos a pagar, que eu escrevi esses R$100 em restos a pagar. Eu pago R$100 aqui e depois eu faço que mais uma despesa de exercícios anteriores de mais R$100, beleza? É isso que eu vou fazer. Então, consegui tirar, então vou efetuar o empenho no exercício seguinte. Então, após o encerramento da fatura, a conta de despesas de exercícios anteriores. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Se a energia, então qual que foi o procedimento que eu nem lembro mais. Se a conta de energia elétrica de determinado órgão público não estiver disponível até o encerramento do exercício, eu vou fazer o que então? Uma nota de empenho estimativa, ok? O procedimento contábil correto seria a ser realizado, consistirá em efetuar o empenho no exercício seguinte. Não, está errado, após o recebimento da fatura. Então, eu vou fazer uma nota de empenho estimativa e vou registrar em restos a pagar e eu pago. E se sobrar um saldo, eu cancelo esse saldo. Se faltou do resto a pagar, eu complemento com despesa de exercício anteriores. Okay? Então a questão está errada, não é esse procedimento aqui. Questão 10. Uma despesa realizada em exercício 2013, liquidada parcialmente. Nesse mesmo ano, pode ser inscrita em restos a pagar pela parcela não liquidada, sendo vedado o seu pagamento no exercício de 2014 na conta de despesas de exercícios anteriores. Então aqui ele está dizendo aqui que eu tinha lá por exemplo, uma reforma, que eu tinha aqui uma nota de empenho e esse empenho aqui era global, certo? Uma nota de empenho global em dezembro. E aí o que aconteceu? Eu liquidei ela parcialmente. Vamos supor que ela fosse aí de R$200 também. Liquidei parcialmente quanto? R$100 aqui. E agora ele está falando assim que nesse ano pode ser escrito em restos a pagar a parcela não liquidada. Pode ser escrita os outros R$100 não liquidados para cá? Pode. Posso fazer restos a pagar aqui processado e aqui restos a pagar não processados. Poderia fazer isso sem problemas, ok? Não sendo vedado o seu pagamento no exercício 2014 na conta de exercícios anteriores, não é vedado. Porque vamos supor que passei uma parte como restos a pagar processado e outra parte como restos a pagar não processados, mas no final a conta saiu por R$250 aqui, certo? Saiu por 250. Agora o que vai acontecer? Eu vou fazer uma
uma DEA, despesas de exercícios anteriores, no valor de R$50. Então veja, então não é vedado o pagamento no exercício em 2014 na conta de despesas de exercícios anteriores. Então a questão está errada. Beleza, povo? Então seria isso, galera. Obrigado. E a gente está construindo aí o nosso, cada vez mais aí o nosso degrauzinho aí, subindo aí para nossa aprovação. Então estamos construindo o nosso futuro aí, beleza? Então um abraço e até a próxima.